Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao ESTB Explica, um podcast para entendermos as categorias que moldam o discurso tributário. O programa é uma iniciativa da Escola Superior de Tributação de Brasília, a ESTB, um espaço dedicado à pesquisa, ao ensino e à disseminação de um olhar mais amplo e crítico sobre o campo da tributação. Eu sou Márcio Campos, coordenador acadêmico da ESTB, e nosso objetivo aqui não é apenas explicar termos técnicos, mas questionar os modelos de pensamento que sustentam as narrativas sobre a tributação. Nas últimas semanas, uma expressão aparentemente distante do cotidiano da tributação passou a ocupar espaço nas manchetes brasileiras, a Lei Magnitsky. O motivo dessa popularidade da Lei Magnitsky foi a decisão dos Estados Unidos da América de aplicar esse instrumento contra autoridades estrangeiras, entre elas o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. A partir deste episódio, muitos se perguntaram, afinal, o que é essa Lei Magnitsky? De onde ela vem e por que esse nome tão incomum? O que poucas pessoas perceberam é que por trás dessa legislação de alcance internacional existe uma história que nasce no campo da tributação. Uma história que começa com a investigação de um esquema de fraude fiscal na Rússia e que se desenvolve a partir da denúncia de um tributarista chamado Sergei Magnitsky. E ela termina de forma trágica com a morte deste tributarista sob a custódia estatal. Magnitsky não era um político, não era um ativista, não estava na linha de frente de nenhum movimento social. Ele era um tributarista, ele era um profissional do campo tributário que, ao cumprir o seu papel numa área considerada técnica, acabou expondo algumas incoerências e denunciou abusos de poder. Essa sua coragem, vamos dizer assim, custou-lhe a própria vida, mas também deu origem a um marco jurídico que hoje é usado em escala global para combater corrupção e violação de direitos humanos. E o episódio de hoje do STB Explica, ele pretende mergulhar um pouco nesse caso para refletirmos sobre 3 aspectos centrais relacionados a esse contexto. O primeiro, obviamente, é o que foi, de fato, esse caso Magnitsky, quais foram os seus desdobramentos internacionais, em especial no campo do compliance e das sanções internacionais e, sobretudo, qual é a função social do tributarista na preservação da integridade do campo, mesmo diante de riscos pessoais e riscos institucionais. E, neste sentido, a partir desta perspectiva, talvez possamos compreender por que essa história do Sergei Magnitsky, ela mostra de forma um tanto dramática, podemos dizer assim, que a tributação não é apenas uma questão técnica, não é uma questão de cálculos áridos, mas ela também envolve poder, envolve coragem e, sobretudo, para fins do episódio de hoje, responsabilidade social. Mas vamos começar do princípio. Quem foi Sergei Magnitsky? Sergei Magnitsky, ele nasceu na então União Soviética no ano de 1972, ele era formado em economia, atuou como consultor fiscal e como auditor na área tributária na cidade de Moscou, e ele era vinculado a um escritório que prestava serviços a diversas empresas estrangeiras, dentre elas a Hermitage Capital Management. A trajetória profissional de Magnitsky ela foi marcada pelo domínio de questões tributárias e jurídicas dentro do ambiente russo, um campo complexo, frequentemente atravessado por disputas entre interesses privados e autoridades estatais. Isso é típico do ambiente russo, sobretudo após a queda do Muro de Berlim, após a dissolução da União Soviética na década de 90. E Magnitsky não era uma figura política, de projeção, nem alguém conhecido do grande público no geral. Ele era um técnico, ele era vivia num mundo muito específico, que é o mundo da tributação, e sua especialidade era navegar aí essa intrincada burocracia fiscal e judicial russa. O nome dele só se tornaria amplamente conhecido após que ele se envolver num episódio que ultrapassou as fronteiras do campo tributário e ganhou repercussão internacional. O que se sabe sobre a vida pregressa, a vida anterior de Magnitsky, referente a esse episódio, é relativamente pouco. As informações disponíveis normalmente vêm de registros profissionais, seus vínculos acadêmicos, narrativas que foram elaboradas posteriormente ao caso e que, pelas próprias razões do caso, podem não ser tão confiáveis. E é importante sublinhar isso aqui, logo no início. Essa narrativa do caso Magnitsky, ela nunca foi isenta de disputas. Então, de um lado, temos versões oficiais russas que apontavam Magnitsky como participante de fraudes. E do outro lado, a sua morte foi interpretada também por muitos como consequência direta da corrupção estatal. É difícil ter uma resposta definitiva, mas
para fins do nosso episódio de hoje, e é isso que nós vamos assumir, o que ficou para a história foi a associação do nome de Magnitsky, que é um episódio que gerou repercussão internacional e deu origem a diversas leis esparsas em vários lugares do mundo, conhecidas como Leis Magnitsky. Mas, enfim, para contextualizar um pouco, isso é necessário, vamos voltar lá para os anos 2000. Né? Como eu dizia, logo após a dissolução da União Soviética, a Rússia vivia um ambiente de forte tensão entre grandes grupos privados e o aparato estatal. O campo tributário, nesse cenário, ele era frequentemente utilizado como espaço de disputa, seja para justificar investigações, legitimar intervenções sobre empresas consideradas estratégicas ou até politicamente sensíveis, o que se explica pelo fato da tributação ser um fenômeno que vive ali na fronteira entre o público e o privado. E essa fronteira entre o público e o privado numa Rússia imediatamente após a dissolução da União Soviética é particularmente complexa, né? É uma realidade bastante complexa. E foi nesse ambiente que surgiu um caso específico envolvendo, como eu mencionei aqui, a Hermitage Capital Management, que era uma das maiores gestoras de investimentos estrangeiros atuantes no país. E nesse contexto, essa empresa ela passou a enfrentar questionamentos fiscais, questionamentos judiciais, que rapidamente se ampliaram e se transformaram em uma investigação de grande escala no ambiente russo. O que se alegava, pelo menos de um lado, era que a ocorrência de fraudes tributárias tinha proporções significativas e estavam atribuídas à conduta dessa empresa. Do outro lado, também houve uma narrativa que foi construída posteriormente que apontaria para um uso seletivo de mecanismos fiscais e judiciais como instrumento de captura, em que a própria estrutura estatal seria mobilizada para práticas de apropriação irregular de recursos, algo também particularmente complexo e sensível nesses primeiros 10, 20 anos aí da dissolução da União Soviética. E esse contexto, portanto, ele não era apenas de uma apuração técnica, como normalmente se pensa a tributação, mas de um embate que envolvia interesses econômicos significativos. Basta dizer que muitos bilionários russos surgiram nesse momento, nessa passagem do patrimônio estatal para o patrimônio privado. Ao mesmo tempo, tivemos aí atores internacionais envolvidos nesse contexto e, sobretudo, um ambiente institucional marcado por pouca transparência, né, com muita opacidade, né, dizendo de outro modo, e alta permeabilidade a disputas de poder. Enfim, foi nesse contexto que surgiu a denúncia de Magnitsky, né? Por isso que Magnitsky ele é conhecido, né, como se diz em inglês, um whistleblower. Né? Por quê? Porque diante dessas irregularidades, pelo menos aos olhos de Magnitsky, né, dessas irregularidades que emergiam do caso Hermitage, Magnitsky acabou se destacando como a voz que reuniu e que formalizou uma série de constatações técnicas. E nesse sentido, seu papel foi o de examinar documentos fiscais, documentos societários, fazer cruzamentos de dados, apontar incoerências que sugeririam a existência de um mecanismo fraudulento estruturado em favor da Hermitage. E segundo os registros disponíveis, essa denúncia de Magnitsky ela descrevia um processo pelo qual empresas ligadas ao Hermitage teriam sido transferidas a terceiros e usadas em pedidos fraudulentos de restituição tributária, no valor de centenas de milhões de dólares. E ele vinculou essa operação a uma rede composta por autoridades fiscais, policiais, grupos privados, destacando o caráter sistêmico dessas irregularidades. E é importante repetir aqui, com tantos episódios em que burocracias pouco transparentes se cruzam com interesses financeiros de grande porte, o acesso ao que seria a verdade real, a verdade final, nesse caso é bastante difícil. Então, essas informações elas chegaram ao público por meio de relatórios, depoimentos, reconstruções posteriores, nem sempre isentas de disputas de narrativa. Mas o ponto central, e é nisso que o episódio se baseia, é que Magnitsky assumiu, pelo menos à luz aí da opinião pública, pelo menos da opinião pública internacional, ele assumiu essa condição de whistleblower, como eu mencionei. Né? Foi ele quem deu forma, foi ele que estruturou um relato técnico que expôs incoerências, forneceu uma narrativa organizada e trouxe à tona contradições que dificilmente passariam despercebidas se analisadas com rigor. E a reação da burocracia russa deu a tônica, né, do que seria, de como a opinião pública internacional iria interpretar esse episódio. E como eu dizia, a resposta do aparato russo às denúncias de Magnitsky não seguiu um caminho técnico, um caminho dentro do campo tributário. Pelo contrário,
Os relatos históricos eles dão conta de que o próprio denunciante passou a ser investigado e, em pouco tempo, ele já tinha sido acusado de envolvimento nas irregularidades que ele mesmo havia apontado anteriormente. Já em 2008, ele já tinha sido preso, tinha sido colocado em regime de detenção provisória, medida que se estendeu por quase um ano, sem qualquer tipo de julgamento, e durante esse período, ao que consta das informações difundidas, ele estaria submetido a más condições de encarceramento, ausência de tratamento médico adequado e, posteriormente, até maus tratos. Fato é que Magnitsky morreu em novembro de 2009, poucos dias antes de expirar o prazo máximo da sua prisão preventiva. E aí, diante desses acontecimentos, esse episódio ganhou notoriedade, né, porque a narrativa oficial de que ele estaria envolvido em crimes fiscais contrastava de maneira evidente com a sua atuação anterior como o auditor responsável por denunciar as inconsistências, então isso chamou a atenção do público. Em vez de um processo transparente de apuração, o que se consolidou foi a imagem de que a burocracia russa teria reagido de forma defensiva, direcionando contra o denunciante o peso do próprio aparato estatal. E esse desfecho, embora documentado em relatórios e investigações independentes, ele permanece marcado por disputas de interpretação. Alguns o veem como prova de perseguição, outros como consequência de conflitos de versões em um ambiente institucional bastante opaco. De todo modo, o que entrou para a história, como já repetimos aqui pela terceira vez, é que foi esse contraste entre a denúncia e a reação que ficou marcado, né, e essa história foi encerrada com a morte sob custódia do próprio auditor que denunciou o caso. Por conta disso, a morte de Sergei Magnitsky não ficou restrita ao espaço doméstico russo, né? Rapidamente, governos e parlamentos estrangeiros passaram a utilizar esse episódio como referência em debates sobre corrupção, sobre direitos humanos e até sobre fluxos financeiros internacionais. E o ponto central não era apenas a fraude em si, mas a percepção de que o sistema estatal teria falhado em proteger ou até mesmo punido quem havia apontado as irregularidades em primeiro lugar. E foi nesse contexto que, em 2012, os Estados Unidos aprovaram a chamada Lei Magnitsky, estabelecendo sanções direcionadas a indivíduos considerados responsáveis por violações de direitos humanos ou por práticas de corrupção em diversos países, não necessariamente dentro dos Estados Unidos, mas em diversos outros países. E instrumentos semelhantes também foram replicados em outros lugares, como no Canadá, no Reino Unido, na União Europeia, isso não ficou restrito aos Estados Unidos. Enfim, fato é que um episódio originalmente circunscrito a disputas fiscais e empresariais na Rússia se transformou em um precedente internacional. A consequência foi a de que o nome de Magnitsky passou a designar não apenas uma história pessoal, mas um mecanismo jurídico-político de alcance global, utilizado como símbolo de pressão diplomática e de vigilância financeira, né? Enfim, foi nesse contexto que o caso transcendeu a esfera tributária. Ele sai do plano tributário e vai para o plano internacional. Esse caso Magnitsky, né, embora ele nasça aí no âmbito de uma disputa em torno de reembolsos fiscais, né, e relacionada com o funcionamento da administração tributária russa, ele rapidamente foi reconfigurado, houve uma releitura desse caso no plano internacional. E o foco deixou de ser tributário, né? Ele deixou de ser o litígio tributário em si e passou a recair sobre a atuação de funcionários estatais russos, policiais, fiscais, agentes ligados ao aparato da justiça, que teriam se beneficiado ou, no mínimo, fechado os olhos para o desfecho do episódio. É nesse ponto que surgem as chamadas sanções direcionadas, né? Diferentemente das sanções tradicionais, né, das sanções aplicadas contra países inteiros, essas medidas elas foram construídas para atingir indivíduos específicos, acusados de envolvimento em fraude ou na morte do próprio Magnitsky. E as consequências incluíam bloqueio de bens em território estrangeiro, restrição de acesso ao sistema financeiro internacional, proibição de entrada em países como Estados Unidos, Canadá, os países da União Europeia. Enfim, o episódio Magnitsky ele se tornou, então, um precedente paradigmático. Ele demonstrou como uma questão iniciada no campo tributário pôde dar origem a um novo modelo de resposta internacional, centrada não na punição coletiva de um país inteiro, de um Estado como um todo, mas na responsabilização pessoal de agentes públicos considerados corruptos ou agentes públicos considerados violadores de direitos humanos. Essa mudança ela é paradigmaticamente importante no campo. Como o próprio episódio nasce de um ambiente tributário, não é desarrazoado fazer uma ligação entre esses acontecimentos e questões relacionadas a compliance, due diligence, cooperação internacional contra a lavagem de dinheiro, corrupção. E a partir da criação da Lei Magnitsky nos Estados Unidos, né, em 2012, esse caso ele passa a ser
um marco para o fortalecimento dessas práticas, né, no plano internacional, no plano global. E o raciocínio é direto, né? O raciocínio é muito, muito claro. Se autoridades estatais poderiam ser responsabilizadas individualmente e ver seus ativos bloqueados fora do país de origem, então bancos, fundos de investimento e grandes empresas precisariam reforçar seus mecanismos internos de checagem. Na prática, isso significou a ampliação de procedimentos de verificação da origem de recursos, identificação de beneficiários finais e monitoramento de transações que potencialmente poderiam estar vinculadas a indivíduos sancionados, né, pelas leis Magnitsky dos países. E o caso Magnitsky, então, ele ofereceu um exemplo concreto, né, de como a falha na identificação de conexões com pessoas físicas listadas poderia gerar riscos não apenas jurídicos, mas também reputacionais. E, além disso, essa lei ela inaugurou uma dinâmica de cooperação internacional. Países que adotaram legislações semelhantes, como Canadá, Reino Unido e algumas versões europeias específicas, eles passaram a compartilhar informações e alinhar critérios para a imposição de sanções. Então, esse episódio ele mostra que o combate à corrupção e à lavagem de dinheiro não é apenas uma questão de fronteiras nacionais, mas de redes internacionais de vigilância financeira. E por que esse acontecimento é relevante para profissionais e empresas que operam globalmente? Porque um dos efeitos mais relevantes do caso Magnitsky foi, né, como eu disse, a mudança do modo como se percebe o risco internacional das transações. Antes desse caso, é óbvio que já havia uma discussão antiga, né, nos Estados Unidos isso era bastante comum, né, sobre até que ponto empresas de países como os Estados Unidos deveriam ser responsabilizadas por práticas de corrupção quando essas práticas ocorriam fora do seu território. Durante muito tempo, o raciocínio dominante era o de que cabia a cada país lidar com seus próprios escândalos, mesmo que companhias estrangeiras estivessem envolvidas. Então, muitos nos Estados Unidos defendiam, por exemplo, a ideia de que se uma empresa americana se envolve com atos de corrupção em países estrangeiros, isso não seria da conta dos Estados Unidos. O importante seria que as empresas americanas não se envolvessem em escândalos de corrupção no Estado americano, né, no ambiente burocrático americano. E, obviamente, o caso Magnitsky não foi a causa direta dessa mudança. Essa mudança ela já vinha ocorrendo, essa mudança de perspectiva já vinha ocorrendo, mas esse caso ele dialoga diretamente com essa transformação de perspectiva. A lógica das diversas leis Magnitsky ela não se limita ao que ocorre dentro de uma jurisdição. Ela introduz a ideia de que a responsabilidade também está na escolha dos parceiros, dos vínculos societários, dos fluxos financeiros, em resumo. E em outras palavras, deixou de ser aceitável alegar desconhecimento ou neutralidade quando se transaciona com indivíduos ou entidades envolvidos em violações de direitos humanos ou corrupção, mesmo que isso ocorra em outros países. E isso produziu um efeito concreto para quem atua no plano internacional. A tributação, o direito societário, o compliance, de um modo geral, eles passaram a operar em um quadro ampliado de riscos ético-políticos. Não apenas de riscos jurídicos, mas de riscos éticos e políticos, que obviamente vai desembocar no risco jurídico, mas não na sua origem, sim na sua conclusão. E a questão aqui já não é mais se uma determinada operação ela respeita ou não respeita formalmente a lei do país, mas também se ela pode ser lida em outra jurisdição como cumplicidade com práticas ilícitas ou abusivas. E essa virada de entendimento, ela tornou muito mais estreita a linha entre o que é estritamente técnico e o que é politicamente sensível, pelo menos na prática profissional internacional, o que afeta, entre outros atores, os tributaristas. E falando em tributaristas, vamos para a nossa parte final, né? Sobre o papel do tributarista no campo. Bom, o ponto de partida do caso Magnitsky foi uma questão técnica, uma questão árida de tributação, né? Isso é fato. Tudo começa com algo que, para quem é do campo tributário, parece até bastante singelo. O caso Magnitsky, quando observado na sua origem, ele não começa como uma bandeira política internacional, ele não tem nada a ver com uma discussão sobre direitos humanos, pelo menos na origem. Como eu disse, ele começa como algo que parece rotineiro, uma disputa em torno de reembolso de impostos na Rússia. Esse detalhe ele é central, porque ele mostra como o campo tributário, que frequentemente é visto como um espaço hermético, árido, técnico, quase que invisível ao grande público,
como esse espaço, como esse campo, ele pode se tornar o epicentro de conflitos políticos de altíssima intensidade. A narrativa pública posterior tende a apagar um pouco esse ponto de partida, mas se nós voltarmos à origem, nós vemos que tudo começa em torno de uma questão contábil e fiscal específica, ligada a manuseio de documentos, a apropriação de valores por meio de mecanismos de restituição tributária, enfim, coisas que fazem parte do dia a dia de um tributarista. E quando olhamos para essa realidade do ponto de vista do campo, isso nos revela algo que gera desconforto. Muitas vezes aquilo que parece ser uma mera tecnicalidade tributária pode ser um instrumento que dá sustentação a esquemas de corrupção ou, em casos extremos, pode desencadear até repercussões geopolíticas globais. Ou seja, o técnico e o político não são mundos separados. O primeiro pode até ser a engrenagem que faz girar o segundo. E isso tem que estar muito, muito claro no pensamento dos tributaristas. E aí, quando a gente observa a atuação, né, observa a atitude de Sergei Magnitsky, independentemente da forma como sua memória foi transformada depois, há um elemento, há um aspecto que ganha destaque. Magnitsky ele desempenhava aquilo que nós podemos chamar de função social do tributarista. Essa função não se limita a calcular tributos, interpretar normas. Em determinados contextos, e acho que esse era o caso, cabe ao profissional identificar coerências, apontar falhas, denunciar usos distorcidos das categorias do campo tributário. E aqui eu não faço nenhum juízo moral disso, não se trata de uma dimensão heróica ou moralizante do tributarista, eu não falo disso. Eu falo de algo ligado muito mais à própria coerência funcional do campo. E o raciocínio é muito simples. Se as categorias tributárias elas perdem sua integridade, o próprio campo tributário deixa de cumprir sua finalidade. E nesse sentido, Magnitsky ele acabou ilustrando como o tributarista, ainda que lidando com registros, com cálculos, com aquilo que poderíamos chamar de meras formalidades, ele pode ser colocado no centro de disputas que envolvem poder, legitimidade e mesmo apropriação de recursos públicos. E a sua intervenção técnica, nesse caso, ela também foi uma intervenção política. Não há como se afastar esse caráter político da ação de Magnitsky. Mas eu não me refiro a político no sentido partidário, no sentido de um proselitismo político partidário, mas porque essa atuação ela toca, ela resvala em estruturas de poder profundamente enraizadas na sociedade. É nesse sentido que eu chamo de político, fazendo alusão à etimologia da palavra no ambiente grego, como algo relacionado à polis, algo relacionado à vida social. Nesse sentido, a atuação de Magnitsky ela foi, sem dúvida alguma, uma atitude política. E essa conclusão ela se conecta a um aspecto que é muito pouco comentado, mas que eu entendo que é essencial dentro do campo, que é a expectativa social que existe em relação ao tributarista. Mesmo que a maioria das pessoas não conheça em detalhes o que seria o trabalho desses profissionais, né, dos tributaristas, uma coisa é clara, existe uma percepção implícita de que estes profissionais eles são os guardiões de regras mínimas de funcionamento do Estado e da sociedade, do mercado como um todo. Quer dizer, a tributação ela tem aspectos que são relevantes para o plano social e existe uma expectativa social de que esses profissionais são aqueles que dominam esses acontecimentos. E essa expectativa, é bom que se diga desde logo, ela não é uma idealização, ela não nasce de um idealismo, ela nasce da própria lógica do campo. Se os atores que dominam as ferramentas técnicas não zelam pela integridade dessas próprias ferramentas, o campo como um todo perde legitimidade. Ou seja, o público, né, os cidadãos, as empresas, os governos, se eles não tiverem a crença de que esses profissionais eles zelam pela preservação, zelam pela coerência dos instrumentos com os quais eles trabalham, fatalmente haveria uma desconfiança em relação às categorias tributárias e às próprias estruturas que são sustentadas por essas categorias. E no caso Magnitsky, a tensão ficou evidente. Quando um profissional aponta incoerências profundas dentro do sistema fiscal, ele confirma para a sociedade que ainda existe um parâmetro técnico que deve ser respeitado. É justamente essa expectativa de que o tributarista não seja cúmplice desses acontecimentos que dá densidade política ao campo e ajuda a explicar por que episódios como esse, episódios deste tipo, ganham tanta repercussão quando eles furam a bolha do campo tributário. E essa natureza política da atitude, ela demonstra que, ao assumir a postura de denunciar irregularidades em matéria tributária, o tributarista reconhece que a sua atuação não é neutra.
né? Essa postura de denunciação ela não é algo neutro, muito pelo contrário, ela envolve riscos concretos para o profissional que se posiciona dessa maneira. E esses riscos, é bom que se diga isso antes que alguém ache, né, já com 25 minutos de episódio, que alguém ache que o que nós estamos discutindo aqui seja algo totalmente descolado da realidade dos tributaristas. Esses riscos, eles não se limitam à esfera física, como ocorreu no caso Magnitsky. O caso Magnitsky foi algo fora da curva, mas esses riscos eles também invadem a esfera profissional e, sobretudo, a esfera reputacional. A denúncia, ela pode significar isolamento dentro do campo, perda de acesso a clientes ou até retaliações institucionais. E isso é importante porque, no fundo, os tributaristas são todos consultores, no sentido lato, não falo no sentido tradicional de consultor em oposição a quem trabalha com litigioso. Mas, no fundo, a função do tributarista é dominar um discurso, que é o discurso tributário, dominar as categorias desse discurso. E o valor do tributarista está em conseguir dominar essas categorias e conseguir transitar entre o mundo dos tributaristas e os não tributaristas. Em determinados momentos, como eu disse, o tributarista ele precisa preservar essas categorias sob pena de a própria sociedade não levar mais a sério a sua atuação. Porém, em determinados casos, isso significa se colocar em posições que podem até conflitar com interesses mais imediatos dos clientes, sejam lá que clientes esse tributarista tenha. Podem ser empresas privadas, pode ser o próprio Estado, e mesmo na academia se pode dizer que a sociedade age como uma espécie de um cliente do discurso acadêmico, no sentido que ela tem expectativas em relação a esse discurso. Então, quando se tem esse conflito, pode haver algumas retaliações, e o tributarista ele vai ser colocado numa situação em que ele vai ter que optar por um ganho imediato ao satisfazer um interesse básico, mundano do seu cliente, ou tentar preservar aquela categoria no sentido de pensar no longo prazo, no seu próprio papel como alguém que tem uma reputação a manter dentro do campo. Mas, enfim, o episódio Magnitsky, ele ilustra o extremo de uma situação que existe em várias escalas, que é essa fragilidade de quem confronta estruturas que já estão consolidadas. Mas, paradoxalmente, é justamente esse risco que confere relevância ao gesto de Magnitsky. A história mostra que quando um ator se dispõe a assumir esse custo, ele deixa um legado simbólico para o campo. Ele deixa um lembrete de que a técnica tributária não pode ser reduzida a um mero instrumento de conivência. Ela deve também preservar alguma coerência mínima com o papel que o tributo, que a tributação e que, sobretudo, os tributaristas desempenham nas sociedades. Enfim, se tem alguma coisa que pode ser tirada desse episódio, pelo menos do ponto de vista da atuação direta de um tributarista que está envolvido em situações muito menos extremas do que essa, é essa sensação de que, no fundo, o campo tem que ser preservado pelas atitudes diárias assumidas pelos tributaristas. Bom, e caminhando aqui para o nosso encerramento, né, nossas palavras finais aqui sobre esse caso, o fato é que o caso Magnitsky ele se tornou, ao longo dos anos, um símbolo, isso ficou claro, né? Mas, como todo símbolo, ele também tem que ser lido com cautela, né? Os relatos sobre sua morte, as versões oficiais e não oficiais, as narrativas construídas em diferentes países, tudo isso lembra que a gente nunca pode ter acesso a uma verdade pura dos acontecimentos. O que nós temos é a forma como esse episódio foi incorporado às agendas políticas, jurídicas e institucionais e internacionais, mas para a nossa conversa de hoje isso basta. E nesse sentido, esse caso ele serve para mostrar algo muito maior do que a própria história individual de Sergei Magnitsky. Esse episódio ele ilustra como questões técnicas de tributação podem se tornar centrais em situações de disputa de poder, como um litígio fiscal que aparentemente é árido, ele desencadeia debates sobre corrupção, direitos humanos e geopolítica no limite, né? E para o campo tributário, para nós aqui, fica essa lição de que o trabalho do tributarista não se esgota em normas e cálculos. Existe sim uma expectativa social, seja implícita ou explícita, de que os atores do campo eles devem contribuir para preservar a integridade das categorias que eles mesmos empregam. Isso não significa adotar uma postura heróica ou messiânica, mas simplesmente reconhecer que cada interpretação, cada decisão, cada parecer contribui para definir os próprios limites do campo. E é nesse sentido que o legado de Magnitsky ele não se encontra apenas na lei que leva seu nome ou nas sanções internacionais que se seguiram depois da lei aprovada ou das leis aprovadas. Esse legado também ele vive na lembrança de que o campo tributário é ao mesmo tempo técnico e político, que é algo que a gente vem reiteradamente discutindo aqui no nosso espaço, no nosso podcast. E que a forma como os profissionais se conduzem dentro desse campo tem efeitos que ultrapassam aquilo que é imediato, aquilo que é momentâneo.
E a preservação da coerência das categorias e a reputação do campo é, em última instância, uma forma de proteger a própria função social do campo. E eu entendo que essa talvez seja a reflexão mais duradoura que nós podemos extrair desse episódio. Quer dizer, a tributação não é apenas um problema técnico, mas ela é um espaço de disputa e de legitimidade, ou pelo menos o campo no qual a tributação se encontra é um espaço de disputa de legitimidade. E cabe a cada tributarista em diferentes escalas, em diferentes níveis, do cotidiano até as grandes crises, decidir como isso irá fazer com que ele se posicione diante das pressões que inevitavelmente surgem na sua atuação. Enfim, meus amigos, minhas amigas, muitíssimo obrigado por acompanhar mais esse episódio do STB Explica. Deixo aqui o convite para o nosso próximo encontro, que será relativo ao episódio número 14, e que ocorrerá no dia 13 de setembro de 2025. Muitíssimo obrigado novamente e até a próxima.